Eu sou a Carla Zeltzer, vou me apresentar para vocês, é um prazer estar falando aqui, trocando conhecimento. Eu tenho 10 anos de experiência na área de tecnologias educacionais. Eu comecei com uma startup na área de educação empreendedora, trabalhando no desenvolvimento de competências. E hoje, há mais ou menos uns 4 anos, eu toco projetos no Faz Game, que é uma tecnologia educacional ligada à aprendizagem através da criação de games pelos alunos. E eu sou Heloísa Padilha, trabalho há mais de 40 anos em educação, em escolas, projetos educacionais, com produção de material didático, com tecnologias, e essa é a minha grande paixão. E embora eu varie bastante a faixa etária com que eu trabalho, ou a temática dos projetos, o ponto central do meu interesse, da minha preocupação é sempre a aprendizagem. Aprendizagem, ou como se processa a aprendizagem, por que ela não acontece às vezes, o que se pode fazer para melhorar essa aprendizagem, qual é o melhor caminho para cada tipo de modalidade de aprendizagem. Isso sempre é o que me chama a atenção. Eu sou pedagoga, faltou falar, sou pedagoga e psicopedagoga. O objetivo dessa nossa conversa é contar um pouco e trocar com vocês como a gente acha que a tecnologia pode potencializar a aplicação, a implementação da BNCC na escola. A tecnologia pode ser um apoiador e um facilitador desse processo. E, em particular, né, Carla, a gente vai enfocar essa parte da tecnologia com a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, em vigor desde o início de 2008, e nessa relação entre a BNCC e a tecnologia pelos dois lados. Porque, por um lado, a tecnologia tem características que combinam bastante com as demandas do século XXI. E, pelo lado da BNCC, como a gente vai ver, há vários convites. A BNCC realmente está fazendo um bom namoro com a tecnologia. Então, nós vamos abordar essas duas perspectivas, pela tecnologia e pela BNCC. Para falar disso, vou contextualizar um pouquinho sobre a entrada da tecnologia da escola. Então, primeiro a gente teve aquela fase onde a tecnologia era vista como fim. Então, eu precisava aprender tecnologia, ter aulas de informática. Então, eu tinha que aprender a escrever um texto no computador, a usar o computador, a usar uma planilha. Então, parecia que eu que precisava servir ao computador. E aí a gente passa por uma transição e começa a entender que é o computador que serve a gente. Então a gente começa a usar o computador para fazer coisas úteis para a gente. E esse movimento na escola teve a ver com a inserção da tecnologia, então, em atividades onde os alunos fazem coisas usando o computador. E agora a gente entra numa outra etapa onde a tecnologia está totalmente inserida nas nossas vidas através da internet, smartphones e tecnologias que estão surgindo e avançando como robôs, inteligência artificial. E a gente vê que, a escola tem uma grande preocupação em preparar os alunos para esse mundo e 2, todo esse contexto e essas novas coisas também geram ambientes propícios e motivadores para ajudar no aprendizado dos alunos com as tecnologias. E é disso que a gente vai falar um pouco. É bom começarmos com um panorama geral da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, mas não assim um panorama geral pegando tudo, né? Porque a base é enorme, pega todas as matérias, todo o ensino fundamental, educação infantil, enfim. Vamos pegar, assim, no geral, no que diz respeito ao modo de apresentação da base. É preciso destacar o fato de que ela tem sempre uma parte conceitual, uma parte textual, de texto corrido, conceitual, e depois, em cada área
do conhecimento e cada um dos seus componentes curriculares, aí sim aparece a tabela com as habilidades. Essa distinção é importante porque as habilidades precisam sempre ser vistas à luz desse texto conceitual inicial, que é o que dá sentido às habilidades. Então, de um modo geral, essa é a estrutura da BNCC. Mas o coração da BNCC são as competências. As competências da BNCC estão organizadas em categorias, em grupos. São vários grupos, são 12 grupos, são 12 categorias. Começa com as competências gerais, são 10 competências gerais, são elas que realmente iluminam, inspiram, orientam toda a base, todas as matérias, tem que se referendar essas 10 competências gerais, mas cada área curricular e cada componente curricular tem as suas próprias competências específicas. Então, nós fizemos várias análises, né, Carla? Fizemos várias análises sobre a BNCC e geramos vários dados, várias tabelas que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês e vocês vão poder ver os quantitativos dessas competências. Além desse dado que a gente quer trazer para vocês, para poder deixar assim bem claro como é que se dá essa relação entre a BNCC e a tecnologia, nós fomos ver como é que as competências se referem à tecnologia ou à cultura digital, enfim. E verificamos que dessas 12 categorias de competências, 9 delas fazem menção explícita às tecnologias de informação e comunicação, ou como eu já disse, cultura digital, ou alguma coisa assim bem parecida e bem claramente conectada com tecnologia. E isso só nem seria, já seria bom, mas não seria suficiente. Então nós vamos ver como é que a BNCC trata esse uso das competências. Para que as tecnologias? Para que essas tecnologias? Em que elas serão utilizadas? Na verdade, as tecnologias se conectam melhor com o aspecto de protagonismo, com o aspecto de autoria, de autonomia, de criação, recriação, criatividade. São esses termos que realmente combinam mais, porque você vai usar a tecnologia para quê? Para justamente produzir coisas de cunho autoral, quer dizer, o aluno estuda, está em aula, entra em contato com os conhecimentos por meio do professor ou por meio dos trabalhos que são encomendados, trabalhos de grupo, enfim, mas tem um momento em que ele pode ser convidado a produzir. Nessa hora dessa produção, ele vai produzir o quê? Vai produzir vídeo, vai produzir texto, pode até jogo, game, enfim, imagem, vários tipos de imagem podem ser produzidos. E nesse momento ele está sendo, então, um autor do seu próprio conhecimento, ele está transformando esse conhecimento a partir da sua ótica, a partir dos seus referenciais, da sua faixa etária, porque a visão de mundo de um adulto é uma coisa, a visão de mundo de um adolescente, de uma criança é outra coisa. Então, é aí que a coisa se conecta, a base se conecta com a tecnologia e com esse protagonismo do aluno. Então, fomos verificar na base como é que esses termos aparecem. Então, nós vamos ver também, já nessas tabelas, essas informações, tá? Então, vamos às tabelas agora. O primeiro quadro que vamos ver é o das competências, as gerais e as específicas, com as suas 12 categorias. Temos as primeiras competências gerais, são 10 as competências gerais, depois temos as específicas da área de linguagens. A área de linguagem é dividida pelos seus componentes curriculares de língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, cada uma dessas com as suas quantidades específicas relacionadas. Depois, na categoria número 7, temos as competências específicas da área de matemática, com 9. Número 8, as áreas da área de ciências da natureza, com 7. Número 9, específicas da área de ciências humanas, com 7, que se desdobra nas competências específicas de geografia e de história, respectivamente 7 e 9. E, por último, a categoria 12, que são as competências específicas da área de ensino
religioso, com 6. Observe que, então, o total é de 96 competências. Essas competências guardam várias relações entre si e, principalmente, com as competências gerais. Vamos ver em especial como se comportam as que são relacionadas à tecnologia. As competências gerais, aqui à direita, nós temos o número da competência que se refere à tecnologia e que se refere àquela categoria de competência. Isso significa que a competência número 2 e a competência número 5 da categoria competências gerais guardam, então, essa referência à tecnologia ou à cultura digital, enfim, seja qual for o termo que terá sido utilizado na enunciação da competência. E nas específicas da área de linguagem, são 6 competências que se relacionam com... é a 6ª competência que se relaciona com tecnologia na área de linguagem. Na área de arte, olha quantas, a de número 2, 5 e 7, portanto são 3 competências de arte que tem relação com tecnologia. Em língua inglesa temos a de número 5, nas competências de matemática a de número 5 e 9, ciências da natureza de número 4, ciências humanas a competência 7, geografia competência 4 e no ensino religioso a competência 5. Quer dizer, são várias as categorias de competência que explicitamente se referem à importância da tecnologia, que incitam as escolas a utilizarem tecnologia em sala de aula. Nesse outro quadro, fomos verificar as habilidades voltadas para a produção, criação, elaboração autoral, especificamente de texto, quer dizer, quantas vezes que a BNCC propõe que o aluno produza texto, imagem, vídeo e jogo. Observem que tem 64 habilidades relacionadas à produção autoral de texto, 23 relativas à imagem, e nós demos busca pelas palavras imagem, propriamente dita, as palavras desenho, mapa, foto e pintura. Entendemos que todas essas estão relacionadas a uma categoria maior, denominada imagem. Depois, em vídeo, tem 19 habilidades relacionadas com a produção de vídeo, propostas de produção de vídeo, e 15 propostas de produção de jogo, num total de 121 habilidades relacionadas à produção autoral na BNCC. Finalmente, vamos ver aqui os termos que indicam a valorização do aluno como produtor de conhecimento, de comunicação deste conhecimento. Então, temos novamente aqui à esquerda as competências, as categorias de competência, e lá em cima aquelas palavras que eu já tinha indicado, que a gente identificou, como sendo aquelas que realmente valorizam o aluno nessa categoria de produtor de conhecimento e de comunicação desse conhecimento. Então, as palavras são protagonismo, autonomia, autoria, imaginação e esse conjunto de palavras desse campo semântico de criar, recriar, criação, criatividade. E aqui temos as competências que se relacionam em cada bloco, em cada categoria de competência, qual é o número da competência que se relaciona. Por exemplo, protagonismo está nas competências gerais, tem a competência número 5, se refere ao protagonismo, competência 10 menciona a autonomia, competência 5 está relacionada à autoria, competência 2 fala da imaginação e quanto à criação, criatividade, criar ou recriar, as competências 2, 3, 4 e 5. Quer dizer, as competências gerais estão fortemente conectadas a essa valorização do aluno como produtor de conhecimento. No total, se olhar lá embaixo, vocês vão ver que 35 das 96 competências, o que significa mais ou menos 36%, utilizam palavras que valorizam essa posição do aluno como autor e produtor de conhecimento e de comunicação deste conhecimento. Não é pouca coisa comparando-se com documentos legais anteriores que não tinham ainda essa preocupação.
Então, Carla, acho que com essas tabelas ficou bem claro, né, que a BNCC e a tecnologia conversam bastante, e a BNCC também conversa com esse incentivo para que as escolas deem autoria, deem força ao aluno, deem protagonismo, oportunidades de exercício do protagonismo para esse aluno, né? E nada como a tecnologia para permitir que esse aluno produza, não é isso? Com certeza, é isso. A gente já tem, Elô, várias instituições trabalhando em pesquisas e em tentar nortear a escola em como aplicar a tecnologia na educação. Como quem, por exemplo? O CIEB fez um super trabalho juntando vários especialistas e montou todo um currículo para inserção de tecnologia, conectando o uso da tecnologia com as habilidades nas diversas áreas de conhecimento e áreas curriculares da BNCC, desde o primeiro ano até o fim do ensino fundamental. Então vamos botar o site aqui embaixo para as pessoas poderem ver aqui embaixo, tá? Um outro aplicativo que eu encontrei bastante interessante foi feito do Movimento pela Base. Ele é bastante aberto para dar ideias para o professor de como aplicar as 10 competências gerais. Você pode selecionar uma competência geral e selecionar um conteúdo curricular, e com isso você consegue ver todas as habilidades que podem ser trabalhadas dentro daquela competência. Como a cultura digital é uma das 10 competências-chave, você pode ir lá selecionar a cultura digital e ir passeando pelas séries e pelos conteúdos curriculares e ter várias referências e ideias de como aplicar a tecnologia. Um material bastante bacana. Agora, eu insisto assim sempre, né, Carla, que isso seja sempre visto à luz dos textos conceituais da BNCC, né? Porque um perigo que existe é de olhar a BNCC só pelo lado das habilidades, que são aqueles quadros que ficam logo após a essa exposição, essa apresentação dos textos conceituais que antecedem esses quadros e que abrem a explanação de cada apresentação de cada uma das áreas e de seus componentes curriculares. Esses textos são belíssimos e são eles que dão um sentido da coisa, né? Então, como você falou, nós não servimos a tecnologia que nos serve. Então, ela é uma ferramenta de produção de texto, de imagem, de game, enfim, no nosso caso, né? Que no nosso caso é juntar aqui a BNCC com a tecnologia. São muitas as produções que podem ser feitas, né? Mas dentro de um contexto de quê? Dessas coisas que a gente está falando, de protagonismo, de autoria, de o aluno poder realmente construir os seus conhecimentos, né? Se apropriar de uma porção de conhecimento. Não é para o professor ser colocado de lado em absoluto. O professor continua sendo muito importante, insubstituível, mas agora é preciso dar espaço para esse aluno pegar esse conhecimento todo com o qual ele tem contato e transformar da maneira dele, fazendo um vídeo, enfim, essas produções todas que a gente vê, que eles fazem, inclusive, espontaneamente, né? Com certeza. A gente entende, assim, que a BNCC ajuda nessa mudança pela qual as escolas têm que passar, porque, o aluno já é tecnológico e ele é desmotivado com uma forma tradicional e centrada no professor de dar aula. Então, a BNCC abre esse espaço para que essa aula seja mais dinâmica e motivadora. E aí, quando a gente fala da autoria do aluno, da participação dele, esse ponto que você falou é super importante, de tentar ao máximo. A gente entende também que as escolas estão passando por essa transformação de buscar como que elas integram mais o currículo e não tratam tudo partido. Então, quando você coloca o aluno para fazer coisas, criar projetos e consegue conectar aquelas habilidades aos projetos, você dá esse ambiente. E aí, por aí a gente vai. E aí, será que a gente não pode dar uns exemplos assim mais concretos pro pessoal? Com certeza. Eu vou falar agora da nossa experiência. Então, a gente entende que a BNCC fala bastante da autoria, do protagonismo do aluno, e a gente usa muito o instrumento dos games, que são um ambiente propício também para o aprendizado. Quando eu falo do aprendizado com o game, esse desafio de jogar um game, e que é muito conectado com vivências de mundo real, isso tem a ver com o quê?
No jogo, você não tem um processo de aprendizado para jogar. Você aprende a mecânica do jogo, aprende ao longo do jogo. Você testa hipóteses, verifica caminhos, assume riscos, algumas vezes acerta, outras erra, aprende e aí segue e continua superando os desafios do jogo. Quando o jogo tem um conteúdo educacional, você aprende um novo domínio de conhecimento com ele. Pelo fato do jogo ter vários caminhos possíveis e você ter que exercitar essas hipóteses, você trabalha o desenvolvimento desse pensamento sistêmico, pensamento não linear. E tudo isso, como eu falei no início, tem muito a ver com a dinâmica da nossa vida, né? Que não é um caminho linear certinho. Não tem uma única possibilidade, e sim várias opções. Quando a gente vai resolver um problema, a gente tem várias opções. Quando a gente acorda de manhã e precisa sair de casa para o trabalho e você tem um trajeto, uma forma de ir convencional, por exemplo, eu vou pegar o ônibus às 8 da manhã. Mas hoje eu atrasei e cheguei às 8h10. Será que eu espero o ônibus de 8h30? Eu peço um Uber, eu vou a pé? Então, nossa vida é cercada dessas possibilidades. Quando a gente fala de trazer o game para a educação como instrumento de aprendizado, a gente fala também da troca um pouquinho da forma de ensinar como uma forma linear, o professor ensinando e o aluno aprendendo, uma forma mais proativa e autônoma do aluno, o game tem tudo a ver com esse processo. E aí, como um último componente de aprendizado, o controle do processo. Quando você joga um game, eu posso jogar um game, uma etapa de um game, em meia hora, mas a Elo olhou aquele game, sacou tudo, já jogou em 5 minutos. Então, isso tem a ver com o controle do processo. Então, o mesmo game pode ser jogado por jogadores diferentes de formas bastante diferentes. Então, o controle, a autonomia desse processo está no jogador. Tudo isso já nos mostra assim, que aprendizados um game traz ao ser incluído na dinâmica da sala de aula. Ou seja, só de utilizar um game, o aluno desenvolve uma série de competências. Agora, se eu somar a esse processo a criação de um game, eu desenvolvo competências ainda adicionais. Então, imagina um ambiente onde os alunos criam um game educacional. Com isso, eles geram um objeto que pode ser usado por toda a comunidade. Nesse processo de criação, eles trabalham em grupo, fazem pesquisa, montam toda a lógica do game. Fazendo essas pesquisas, eles aprendem um conteúdo educacional. Com todo o desenvolvimento do game, eles desenvolvem competências, eles têm que pensar em coisas, ideias novas, eles desenvolvem a criatividade, eles têm que trabalhar em grupo, desenvolvem a colaboração, eles têm que pensar na lógica do game, eles desenvolvem um pensamento lógico e computacional. Quando você leva esse processo para a sala de aula, onde o aluno está ali no centro do processo criando, você ajuda a transformar a dinâmica da sala de aula. Então, o fato de você levar um novo processo educacional ajuda a transformar a dinâmica da sala de aula. E tudo isso é feito mediado pelo professor, que apoia os alunos em todo o processo de pesquisa, que apoia os alunos em todo o processo de criação, de tentativa e erro, de persistência, e está ali dando todo o suporte e mentoria para o processo. Quando você trabalha a criação de game, então você tem algumas competências foco ali no projeto. Uma é de planejamento, porque você não sai simplesmente criando, você tem que planejar o que vai ser aquele projeto de criação de game. A outra é a criatividade, porque um game, se não for divertido, é chato, não cumpre o papel de um game. Então, ter ideias criativas e diferentes e colocar elas, saber fazer analogias, coisas interessantes para dentro do game, é um fator que é desenvolvido no processo de criação. A colaboração com a equipe, um grupo de alunos para criar o game, é outro aspecto desenvolvido. Na criação da própria história do game, você tem como carro-chefe o desenvolvimento do raciocínio lógico, na criação das várias possibilidades. Você tem a persistência, porque é um objeto tecnológico que pode ser muito simples ou bastante complexo,
e você tem que querer fazer ele mais elaborado, mais bacana, testar, corrigir os erros que vão aparecer. E vão aparecer uma série de problemas, desde como colocar uma coisa interessante, até como o grupo está trabalhando junto, alguém está contribuindo ou não, e como lidar com isso, dúvidas tecnológicas. Então tem uma série de problemas ali a serem resolvidos. Então, quando você migra, inclui no processo educacional, além de simplesmente ser um jogador de game, você traz o aluno como um processo autônomo, protagonista da criação de games, você consegue incorporar uma série de competências que são essenciais e são bastante relacionadas a esse cerne do que a BNCC traz de colocar o aluno no centro do processo. Então, nós já temos uma experiência de 22 mil alunos trabalhando em projetos relacionados a games na educação. Na ferramenta que a gente usa, o FazGame, o aluno é autor de um game educacional. Então, ela passa por todo um processo, onde o professor apoia e suporta o aluno na criação de um repertório sobre um conteúdo educacional, para que o aluno, tendo pesquisado sobre esse repertório, estando proprietário assim daquele conhecimento, ele possa então criar um game interessante, motivador com aquele conhecimento, gerando um objeto educacional. A gente tem experiências assim bastante interessantes. Nosso maior projeto foi realizado na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, envolveu a capacitação de praticamente 100 professores para trabalharem com 12 mil alunos. Então a gente nesse projeto trabalhou desde a capacitação dos professores, para eles entenderem o FazGame, até ajudar eles a montarem os projetos que eles realizariam com seus alunos. Teve a construção dos games pelos alunos, todo o processo de avaliação e no final um concurso de games para achar os games mais interessantes e premiar as escolas. O game vencedor foi um game de uma escola. Esse projeto, assim, só para fazer um parênteses, ele foi feito em escolas de áreas de risco. E esse é um recorte bastante interessante, porque quando você fala de escolas públicas e faz um recorte de escolas de áreas de risco, você está falando de alunos que têm menos e por isso precisam mais para se motivar e para chegar lá. E aí justo a inserção de projetos dessa natureza ajuda nesse sentido. E o projeto do FazGame entrou nesse sentido. A escola vencedora foi uma escola de Santa Cruz, uma escola que saiu assim nos últimos anos do último IDEB, no último lugar no IDEB para um dos primeiros do município do Rio de Janeiro, e ela conseguiu isso graças também ao movimento da diretoria, da gestão da escola, junto com os professores, para trazer coisas motivadoras para os alunos. O grupo de alunos que ganhou, alunos de 10, 11 anos, eles começaram a fazer o projeto dizendo assim: eu não acredito que eu sou capaz de construir um game. Um dos alunos fez uma aposta na família dele, que não acreditou que ele seria capaz de construir um game, e a avó disse: se você construir um game, eu vou te dar o computador daqui de casa para você. Esse foi o menino, assim, e o grupo vencedor do projeto, que foi avaliado pelo Media Lab da UF, e eles saem do fim desse projeto não só aprendendo aquele conteúdo que eles estudaram para fazer o game, mas principalmente quando a gente fala de alunos de escola pública, eles começam a ter contato com a tecnologia, ver que eles são capazes de fazer, e isso dá para eles uma palavrinha assim bem comum, mas que é real, que é o empoderamento, né? Ele agora sabe que ele pode fazer uma coisa e ele é capaz de fazer muito mais coisas. A gente tem exemplos de alunos indo para um outro lado do país, lá do Rio Grande do Sul, que criaram games com uma pegada assim de empreendedorismo no processo. Então o professor conseguiu juntar o município, eles criaram um game de educação fiscal que foi parar num site da prefeitura. Esses alunos receberam, o desdobramento desse game foi tão grande que os alunos receberam a visita do vice-prefeito, os alunos foram demonstrar esse game no evento da Sociedade Brasileira de Games, que é um evento científico, que vai um monte de gente que pesquisa games, mas que tem um espaço também para os alunos, um espaço, aliás, que as escolas devem aproveitar.
E alguns desses alunos também foram ajudar professores da universidade pública local a aprender a criar games. Então olha aí como é que a gente quebra um pouco essa visão do papel que o professor ensina e o aluno aprende sempre. Então, o professor tem muito para ensinar, o aluno tem muito para aprender, mas também a gente pode ter um pouco dessa quebra de papéis, o aluno também pode entrar mais e ser mais protagonista do processo de aprendizagem. Esse é um exemplo bem bacana. Vou trazer assim um último exemplo que a gente tem, é uma escola privada em São Paulo. Ela está aplicando o Faz Game, teve uma aplicação primeiro no primeiro ano do ensino médio e depois foi tão bacana que eles levaram o projeto para o 7º ano do fundamental. E é legal para vocês verem assim, que quando a gente fala de autoria, a gente fala de processos que perpassam a vida acadêmica do aluno. Você não precisa ficar preso numa série, porque o contexto do teu projeto e a complexidade do teu tema é que vão dar a complexidade do projeto e você pode ir calibrando isso. Nesse projeto, alunos do primeiro ano do ensino médio criaram um game mais focados em aprender tecnologia e narrativa. Esses alunos tinham um contexto de que a mesma escola tem o ensino médio tradicional e o ensino médio técnico. Eles criaram o roteiro do game deles, eles criaram primeiro um protótipo, como se fosse, quando a gente fala startups, o MVP lá do game, e eles levaram para os, entre aspas, clientes e avaliadores deles, que eram os alunos do ensino médio técnico que estavam estudando programação de games. Esses alunos testaram os games, deram um monte de dicas, sugestões, críticas. Isso, olha que passo importante, porque nesse momento o aluno está aprendendo que eu faço uma coisa, primeiro ela não está acabada, eu sempre tenho que melhorar. Segundo, que ouvir o que o outro acha e melhorar não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva, só para gerar coisas boas. Então isso é muito importante no processo educacional. E eles voltaram com isso e aí sim eles finalizaram os games e concluíram o projeto. Então é um outro exemplo assim bem bacana da aplicação de games no ensino básico. Depois da apresentação desses dados, desses exemplos, dos números, das tabelas, dos conceitos, dessa discussão gostosa aí que a gente teve aí para vocês, nós duas aqui, eu acho que fica assim bem claro que o propósito da gente com esse vídeo ficou atendido. Qual era o propósito? Era de mostrar esse casamento desejável e feliz entre a BNCC e a tecnologia, por um lado e pelo outro. Qual é esse lado, qual é esse outro lado? Por um lado, a tecnologia em si, ela contém elementos que combinam com o século XXI, com as competências do século XXI. O que é isso? É a linguagem da tecnologia, é a maneira não linear de organizar as informações, o conhecimento. Isso é intrínseco à tecnologia. Então, são características da tecnologia muito bem-vindas para a escola, né? E por outro lado, como a gente viu, a BNCC está fazendo vários convites para a escola trazer essa tecnologia para dentro da sala de aula. Mas por que esse casamento seria assim tão importante, em especial? Porque se tudo não se dirigir para uma melhoria da aprendizagem, eu acho que nada faz sentido. Nós não temos assim os melhores marcadores, os melhores resultados em termos de aprendizagem no nosso país. Então, todos os esforços que a gente fizer precisam caminhar nessa direção. E a nossa posição aqui é justamente de que, por meio da tecnologia, a BNCC, com todos esses valores, com todos esses conceitos pedagógicos tão importantes como protagonismo, autonomia, autoria, criatividade, eles vão entrar na escola de uma maneira muito mais eficaz que poderá realmente contribuir para uma melhoria da aprendizagem. É um casamento que dá samba.